Oi, meus amores, uma boa noite para vocês. Eu tô gravando aqui, hoje é dia 12, são quase 6 horas, quase 18 horas, mas hoje, infelizmente, a gente não vai poder estar ao vivo aqui, porque a Anne, como vocês sabem, estava viajando semana passada, cumprindo os compromissos que ela tem com a universidade, então chegou e ainda está exacerbada lá de trabalho. Maraci e eu estamos aqui também, né, em cima do circuito de terapias que vai acontecer dia 17 e dia 18. E aí nós ficamos por conta de preparar tudo. O roteiro para a live de hoje, que a gente queria montar com muito carinho para vocês, vai ter que ficar para a semana que vem. E resolvemos trazer um compilado do que a gente já estava para fazer, disponibilizando as duas primeiras partes do nosso curso de projeção da consciência online. Muitas pessoas vêm pedindo maiores informações sobre o que é projeção de consciência, esse termo que Anne e eu começamos a utilizar há uns 3 anos atrás. E a projeção de consciência, nós já falamos um pouquinho aqui para vocês em outras lives, ela vem como uma base, como um embasamento fundamental da expansão energética extradimensional, que nada mais, nada menos é do que ensinarmos vocês a navegar pelo campo de uma forma muito mais ampla e consciente, utilizando a consciência, usando o pleonasmo aí para falar, e que hoje se torna uma ferramenta fundamental dentro dessa transformação da ascensão planetária que a gente está presenciando, né, que já está acontecendo. Nós mudarmos de frequência e atingirmos aí a quinta densidade e demais densidades superiores, exige de nós um trabalho árduo com relação ao conhecer de nós mesmos, a esse autoconhecimento e também ao conhecimento do que é essa malha, como é que a gente faz para navegar, como é que a gente adquire todas essas informações que a gente necessita nesse momento. Então, acabou se transformando esse curso online que era pequenininho, ele está tomando proporções e dimensões muito maiores por ser literalmente, ao nosso ver, essencial não só para terapeutas que já estão aí aplicando terapias integrativas para unir forças, porque a leitura de campo, a navegação no campo, ela se faz dentro de vários âmbitos, como nós também já falamos. Ler tarô, é, jogar runas, dentro da cristaloterapia, dentro da radiestesia, a gente está mexendo com o campo. A gente está navegando o tempo todo e na nossa vida também. E a premissa principal é você fazer isso de forma consciente e utilizando instrumentos que nós fomos doutrinados a não utilizar, que são os nossos sentidos extrasensoriais, trazendo principalmente a nossa intuição com a imaginação como uma bandeira mestra, como chave mestra nessa navegação, tá? Então, divirtam-se, curtam muito essa primeira parte para que vocês entendam. Quem já está no curso, com certeza já viu esses dois módulos que a gente vai trazer aqui compilados, que são os dois primeiros. E quem ainda não teve acesso vai ter oportunidade agora de ter um pouquinho, degustar um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo e está desenvolvendo com tanto amor e que tomou proporção que a gente não para de fazer módulo. É bem isso. Então, assim, eu espero que vocês gostem, que vocês curtam. Tô morrendo de saudades, queria estar aqui ao vivo, ai, vendo o chat, interagindo com vocês. Mas vai aí, fica um pouquinho desse trabalho. Um beijo enorme, uma ótima semana. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu não sei se na quarta, se na quinta, vamos ver como é que a gente vai fazer aí com as lives essa semana, que tem bastante trabalho pela frente. E não é trabalho, é missão. Tá bom? Amo vocês, amamos vocês. Beijo das maricotas. Tchau! Agora sim, E então. aí?
Bem-vindos à aula número 1 do nosso curso de terapia de expansão energética. Sejam todos muito bem-vindos. Finalmente, estamos aqui no curso online que foi tão pedido, né? E a gente vai tentar dar uma explanada aqui, uma geralzona, como a gente fala, do que a gente vai entregar nesse curso, o que que é expansão energética extradimensional, como é que a projeção de consciência vem aí, né, como carro-chefe, como embasamento de tantas coisas que a gente vai desenvolver ainda em 2025 com vocês. E a gente já pode, acho que, começar a contar um pouquinho da história de como é que a gente chegou nessa expansão energética, né? Lá atrás, quando a gente inaugurou o canal, Uhum. essas teóricas da conspiração aqui, da constipação, nós já tínhamos uma consciência adquirida de muitas vivências. Hoje a gente ainda mais nítido, né? Isso se faz nas nossas vidas hoje. E essa urgência de levar para as pessoas, o canal já foi o primeiro mote assim que a gente pegou de cara, né? Da gente levar para as pessoas esse conhecimento para que chegasse nos dias de hoje com essa questão do ancoramento, com essa questão dessa estruturação, para que possamos receber essa energia que vem chegando cada vez mais intensa. É isso, minha amiga? É isso. Então, quando a gente fala do que é a terapia de expansão energética extradimensional, né? Por que que tem esse nome? A Dini já trouxe essa informação, né? A gente quer expandir consciência, né? E expandindo consciência, a gente aumenta o nosso conhecimento sobre nós mesmos, a gente consegue fazer essa mudança interna que é tão necessária. E agindo como terapeuta, a gente consegue ajudar, né, os outros, ajudar os clientes a fazer esse processo. Então, tem muito a ver com autoconhecimento. E usar essas ferramentas psi, essas ferramentas que a gente aprendeu a vida inteira, que são fora da normalidade, fora do acesso do ser humano normal, que na verdade não são, são ferramentas que qualquer pessoa tem acesso e pode desenvolver. E esse é o É. propósito, né? Fazer com que todos consigam fazer a tal da expansão, né, da projeção de consciência. E aí, falando nisso, o que que significa essa projeção de consciência? A gente tem uma definição, né? A projeção de consciência vai se referir a uma experiência na qual uma pessoa sente que sua consciência, ou seu eu, se desloca para fora do corpo físico, permitindo uma percepção além dos sentidos físicos tradicionais. Quer Sim. complementar um pouquinho isso, Dini? Então, eu acho que a gente pode começar, inclusive, falando sobre a questão da expansão energética, porque ela vai puxar, ela vai enveredar por essa questão da projeção de consciência, né? Que, como eu já falei aqui, é o nosso carro-chefe hoje, e é onde todos os terapeutas também, e esperamos receber muitos terapeutas aqui no curso, onde todos os terapeutas podem usar e abusar da projeção de consciência como uma base, como uma estrutura muito grande para alavancar ainda mais toda essa parte de oferecimento dessas terapias holísticas, integrativas, porque tudo é acesso ao campo, né? Quando Sim, a gente está jogando um tarô, quando a gente está jogando uma runa, né? Quando a gente está fazendo uma anamnese de uma aromaterapia, de uma cristaloterapia, a gente está acessando o campo. sim. E é uma forma de vocês aprenderem a acessar o campo de uma maneira muito mais intensa, muito mais profunda, com conhecimento, com embasamento. Então, não é somente ler para se formar terapeuta, Uhum. terapeuta em projeção da consciência. É para também você conseguir utilizar naquilo que você já se propôs, no caminho que você já escolheu, enfim. Então, a vertente do curso, ela se abre em um leque que vai ajudar muita gente. É, Deixa eu ler aqui o texto, que aí eu passo a palavra Uhum. para a Anne, que é o seguinte: a expansão energética extradimensional é uma quebra de paradigmas no campo da expansão de consciência. Todos podem e devem acessar o campo mórfico, a malha cósmica, o vácuo quântico, como diz o nosso querido Nassim Hanamein. A nossa mais importante missão é te ensinar a projetar a consciência e a manipular a energia vril.
em prol da reestruturação e equilíbrio dos corpos físico e energético através do eletromagnetismo e da gravitação, ancorando de forma consciente todas as energias que estão chegando e entendendo o seu verdadeiro propósito de trabalhadores da luz no cosmos. A base teórico-científica, através de princípios da física quântica, traz uma bagagem de autoconhecimento e no entendimento do que é verdadeiramente o ser adâmico, um ser universal conectado ao todo e ao cosmo, um ser divino capaz de alterar seu próprio DNA, regenerar suas células, através de comandos e da fé em você mesmo. A máquina humana é quântica, perfeita e pode cocriar a sua própria realidade. O resgate da energia avril por essas duas maricotas que vocês estão vendo aqui, dos povos atlantes, até mesmo da Hiperbórea, diante da Terra, através das nossas memórias mais longínquas, do acesso a existências onde essa energia vital era fonte de conhecimento, cura e desenvolvimento. A exoconsciência vem como linha fundamental na ligação entre o mundo físico e o etérico, assim como o conhecimento das nossas verdadeiras origens. Amplificando a nossa missão, entram os florais, a aromaterapia, a cristaloterapia e outras terapias integrativas que irão ajudar na jornada do entendimento de que somos um com o todo e o todo é um conosco. Essas ferramentas serão transitórias até a acoplagem do reconhecimento da nossa capacidade de alterar nosso próprio DNA. Estamos juntos nessa linda jornada de volta para casa. E esse é o convite que a gente faz para vocês, e eu vou deixar a Anne falar um pouquinho sobre essa necessidade que nós temos desse resgate, não só o resgate da energia avril, como o resgate de toda essa consciência, o readquirir de consciência dentro da expansão, e a gente vai abrir um leque muito maior com relação a todas essas outras terapias para se agruparem aqui na projeção de consciência. Vai, passa a Então, bola. isso. Ah, ao longo dessa nossa jornada, trabalhando como terapeutas, né, atuando assim, a gente vê que existe uma grande integração entre as terapias, né? Então, nada atua isolado. Então, a gente pode utilizar, fazer uma leitura de registro acástico, vou fazer uma radiestesia, vou fazer uma mesa radiônica, né? Eu vou fazer uma constelação familiar. Na verdade, são várias ferramentas que vão se integrando, vão trabalhando juntos, de forma que a gente ajude a fazer aquela limpeza da sombra, que a gente tanto fala, né? Limpeza do porão, Uhum, identificar essas sombras que estão imprimindo problemas hoje, né? Dificuldades na nossa vida do dia a dia e que às vezes têm a sua origem, né? Muitas gerações atrás, muitas vidas atrás, mas a gente traz isso impresso no nosso DNA espiritual e obviamente também no nosso DNA físico, né? Então as camadas de programação que a gente tem, a gente vai falar disso mais para frente. Então, a gente conseguir entender esses processos, acessar essas informações que estão no campo, e uhum, essa é a tarefa do terapeuta, acessar a informação e, junto com o cliente, identificar qual é a melhor ferramenta para fazer a resolução desse problema. Como é que a gente resolve? Porque não adianta a gente só descobrir qual é o problema, a gente precisa encontrar uma solução para ele. Então, essa integração, ela é essencial, né? Então, a expansão energética extradimensional, ela não exclui as outras terapias, muito pelo contrário, ela abraça todas, porque o sentido é o holo, né? É o ser humano integral, é isso que a gente quer resgatar, né? Então, quando a Dini fala de resgatar as nossas memórias, são as nossas memórias de alma, as mais profundas, as nossas vivências, né? E muitas uhum, delas são vivências que não são sequer nessa forma humana, são vivências da nossa família estelar, né? Muitas vezes a gente vai descobrir o motivo por que que a gente veio parar aqui, identificar qual é a causa dessa saudade, daquilo que a gente não sabe do que é. Isso aparece quando a gente faz, muitas vezes aparece quando a gente vai fazer a investigação. Então, acho que aí a gente já pode começar a falar, né, de quais são as indicações para terapia, né? Para sim, que a gente utiliza? Quando que a gente vai resolver? E acho que a primeira indicação é resolver conflitos, né? Então, a sim. resolução dos conflitos. E que conflitos? É dos nossos conflitos interpessoais, né? Talvez seja a coisa mais comum no dia a dia, né? Aqueles ajustes, aqueles... E às vezes a gente fala assim com a família, né? Com o companheiro, com o filho, com mãe.
né, com as pessoas próximas, mais próximas, que é justamente onde tem as maiores dificuldades de relacionamento, mas também aquelas dificuldades com um colega de trabalho, né, com os amigos, que às vezes parece mais um amigo da onça do que um amigo verdadeiro. E por que que a gente atrai esse tipo de comportamento repetitivo, né? A gente identifica um amigo que faz uma coisa, daqui a pouco já tem um outro fazendo a mesma coisa, e às vezes está. E a gente não sabe como resolver isso, né? Então, essa informação que a gente está emanando para o campo, que está atraindo esse tipo de relacionamento, a gente ajuda também a identificar, né? Então, muitas vezes a gente quer fortalecer um relacionamento, quer melhorar esses relacionamentos com essas pessoas que a gente ama, né? A gente não Uhum. quer ter conflito, a gente quer estar numa boa, né? Então, a projeção de consciência ajuda, né? Porque a gente consegue se projetar na perspectiva do outro com relação a nós. E a gente consegue se ver pelos olhos do outro, né? Fazendo a projeção. Isso é muito legal, né? Porque é uma forma da gente entender por que que as pessoas sentem o que sentem por nós, né? Porque a visão que a gente tem de si mesmo é diferente da visão que o outro tem. E muitas vezes a gente não tem a percepção do que a gente emana no campo, né? Então muitas vezes a gente está mandando a informação errada sem saber. E quando a gente se projeta e se observa de fora, e aí o terapeuta vai atuar como esse observador de fora, isso facilita bastante a, a resolução desses problemas, tá? Muito, muito. E a gente entra aí numa outra vertente, que é para ganhar perspectiva e equilíbrio emocional também, né? Porque em situações de estresse, dor, crise, a projeção de consciência, ela pode ajudar a dar essa perspectiva, a dar esse direcionamento, porque você consegue enxergar com uma amplitude muito maior do que propriamente com a utilização só da sua mente, do que a gente chama do consciente, né? Daquilo que você tem aqui no presente, né? É, a gente vai acessar o sub e o inconsciente para trazer questões que você não tem noção, que simplesmente estão ali latentes e que não vêm para cá. Então, a hora que você traz isso para a baila, que você traz isso para o teu presente, você começa a tratar, a analisar, né, e reduzir essa intensidade emocional e conseguir um equilíbrio maior. Então, esse ganho de perspectiva, através dessa visão, que é uma visão extradimensional, é uma visão onde você vai além daquilo, da capacidade que a gente tem aqui no físico, consegue fazer com que você até se coloque como observador. Muitas vezes a autoleitura, ela dificulta um pouco isso, né? A Uhum. gente fala assim, é muito mais fácil. Eu e a Anne, por exemplo, a gente troca, né, Uhum. leitura, inclusive com os nossos próprios filhos, porque fica muito mais fácil quando a gente tem um envolvimento emocional muito intenso e com a gente, conosco, a coisa ainda fica mais punk, né? É. Você se segura. Você se segura, ou então você acha que você está usando a mente, ou que você está sugestionando alguma coisa. É uma indicação que a gente faz. A autoleitura, ela é eficaz, sim, não é para que vocês não façam, muito pelo contrário, é para treinarem e praticarem cada vez mais. Mas se você tiver alguém para fazer por ti, pra, é a contraprova, Confirmar. É né? a É para contraprova. confirmar. É a prova dos nove. O que que acontece? Quando a gente vai fazer a leitura do próprio campo, a gente Uhum, às vezes é forçado a ver aquilo que a gente conscientemente não quer enxergar. E aí o sim, racional atrapalha um monte, porque muitas vezes a autoleitura faz com que a gente quebre as ilusões que nós temos sobre nós mesmos, que são as ilusões mais difíceis de serem quebradas, tá? Como o exatamente. personagem principal da nossa história, a gente sempre ocupa a posição do mocinho, e nem sempre a gente está agindo como um mocinho, não. Às vezes a gente está mais pro lado do cavalo do bandido do que do bandido do mocinho. É bem isso, é bem desse jeito. E aproveita para entrar aí na criatividade, né? No uso dessa criatividade, porque a gente acaba usando muito, né? Sim, Principalmente sugestionando, aí tem que tomar um cuidadinho também, né? isso. Outra indicação, e lembrando que assim, as indicações que a gente está fazendo aqui estão longe de ser uma lista exaustiva. São aquelas Uhum, principais que a gente pensou. Mas com certeza vocês, atuando como terapeutas depois, vão achar outras indicações para fazer. Então, uma sim. é para explorar cenários futuros, possibilidades.
Ah, eu estou na dúvida se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Será que eu troco de emprego? Será que eu mudo de cidade? Será que eu aceito aquela proposta? Então, às vezes, a gente está numa encruzilhada, né? Tendo que tomar uma decisão e bate em segurança. Então, a gente, usando essa projeção de consciência, a gente pode achar qual é a perspectiva. Se eu tomar essa decisão, quais são os resultados mais prováveis? Se eu tomar outra decisão, quais são os resultados mais prováveis? Então, essa projeção para os cenários futuros, especialmente se é um futuro próximo, e mais ainda, se é um futuro que nos diz respeito, é um futuro particular, e aqui falando tanto do nosso ponto de vista, mas, claro, olhando do ponto de vista do cliente que vocês vão estar atendendo, né? Então, esse futuro muito direcionado para o indivíduo, ele é mais assertivo. Diferente quando a gente vai fazer uma análise futura de uma coisa que envolve uma parcela muito grande da população, né? Ah, será que a gente vai estar na nova Terra em 2026? Isso depende de muitas consciências, de muitos ajustes coletivos para a gente ver. Então, são linhas de tempo que são muito mais tênues, que demoram muito mais para ser consolidadas. Agora, quando a gente está olhando um destino de uma pessoa, as decisões que impactam a vida daquela pessoa que dependem dela, isso se estabelece com muito mais clareza. Então, a gente consegue ter essa perspectiva do resultado dessas decisões. Então, é uma forma de ajudar o cliente a escolher o melhor caminho nesses momentos de dificuldade de tomada de decisão mesmo. Sim, sim. E a gente entra agora em outra vertente, que é a de fortalecer a nossa conexão com o universo e o sentido de unidade. Quando você projeta a consciência, é, através das práticas meditativas, né, espirituais, seja essa palavra hoje, eu acho que a Anne depois vai dar uma explicação melhor sobre essa questão da espiritualidade, isso também vai estar presente no curso, porque nós sempre fomos doutrinados, a palavra acho que é bem essa, a entender esse mundo espiritual como uma coisa quase que inalcançável, né? Muito além daquilo que a gente pode imaginar, é uma coisa que não está palpável, que não está ali, é como se estivesse muito distante da nossa realidade, do nosso convívio, e não é assim. O que a gente vai Uhum, trazer com a expansão e com a projeção de consciência, principalmente, é esse atingir de uma outra densidade, de uma outra frequência onde você vai circular pelo campo consciencial de uma forma muito leve, muito nítida, cada vez mais através do treinamento, onde o contato com essas entidades, sejam elas entidades que já desencarnaram daqui, como alienígenas, como a gente pode chamar, de outras orbes, de outras galáxias, é, e é muito libertador porque uhum, te passa a certeza dessa existência eterna. E te passa a certeza a partir do momento desse acreditar, a partir do momento que você começa a ter esse contato, você começa a ter um convívio, e esse convívio se torna mais intenso a partir do momento que você está treinando, que você está projetando, que você está exercitando e está indo, né, nesses lugares, nessas outras densidades, né, que você está navegando literalmente pelo campo, e trazendo muita informação, trazendo muita bagagem, trazendo muita troca com esses seres e vai enriquecendo de uma forma que é até difícil de explicar, de exemplificar para vocês o quanto que nós ganhamos de conhecimento e de certeza da nossa existência, particularmente nesses últimos 3 anos. Vocês sabem uhum, aqui que nós duas, a gente faz exercício ultimamente, e eu acho que de uma forma até proposital, porque por tudo isso que a gente está passando aqui na superfície, a gente já não tem feito tanto essa visitação ao que a gente é, chama, né, da nossa tropa. Mas isso também a gente sabe que precisa cuidar daqui e é onde nós estamos, a gente sabe da missão que nós temos aqui, mas é muito rápido a hora que a gente faz, é no estalar de dedos a gente está indo. uhum, E isso diz respeito a treino. E não é, e é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro para vocês: isso não é dom nosso, isso não é mérito nosso, só porque
a gente tem alguma coisa de diferente do outro. Não, todos somos capazes. Então, você que está assistindo aí, você é capaz. Não vem com essa de que, ai, eu não consigo imaginar, não consigo. Ninguém pode dizer isso. É treinamento e acreditar. Quer falar um pouquinho? Não, eu acho que tá perfeito. Então, assim, essas são habilidades humanas, não são sobrenaturais, não são paranormais ou anormais. Muito pelo contrário, são Verdade. habilidades humanas que estão aqui latentes em todo mundo. Então, claro, às vezes tem uma pessoa que tem uma mediunidade aflorada, né, que são aqueles que o espiritismo vai chamar de mediunidade ostensiva. Muitas vezes são pessoas que têm, inclusive, a necessidade de trabalhar isso de forma ativa, porque às vezes vem com resgates, vem com missão nesse sentido. Mas a maior parte das pessoas tem isso de forma latente. Todo mundo teve uma intuição em algum momento na vida. Todo mundo sentiu uma percepção, ou pensou num amigo e o amigo ligou. Isso é comunicação extrasensorial. Isso é conexão de campo. E, na verdade, a gente vai falar nisso bastante quando a gente começa a discutir esses fenômenos relacionados à consciência e como isso é uma coisa não local, né? Como está no campo, está na malha. E aí a gente consegue se projetar, porque talvez um dos grandes desserviços que a ciência tenha feito até hoje é separar aquilo que é ligado ao físico daquilo que é ligado ao espírito. O próprio termo espírito é algo que a ciência jogou para o campo das religiões, ela não se manifesta sobre, e ela só quer falar sobre aquilo que ela pode tocar, palpar, medir, né? Avaliar de forma concreta e racional. Então, esse empenho da ciência em valorizar aquilo que é racional, cognitivo, físico, material, fez que qualquer coisa que não pudesse ser medida porque é mais sutil, né? Porque não está localizado em nenhum ponto específico do corpo, ficasse dentro daquilo que é metafísico. Então, Uhum. entrou naquela zona de sombra. Então, assim, se eu não consigo medir, não existe. Simples assim, né? E aí a pessoa que sente, que vê, que percebe, ela se fecha em si mesma porque ela se acha uma aberração. E ela não só não desenvolve isso, como não fala sobre isso porque ela tem vergonha de ser julgada uma pessoa diferente. E, na verdade, esses são o sexto, sétimo, oitavo sentido que nós temos, inclusive, ó, agora já todo mundo tem o sexto sentido, que é a percepção magnética, né? Então, hoje já temos trabalhos científicos dizendo que sim, os seres humanos têm percepção magnética, esse é o sexto sentido. Até ontem não existia, né? Então, o que a gente está vendo que à medida em que a física se aprofunda na física quântica, na física das partículas, a matéria está se perdendo, né? Então, a própria física, ela começou a chegar num princípio que ela está se abraçando com a espiritualidade, né? Porque ela está chegando naquilo que não é matéria, né? E com a probabilidade das coisas acontecerem dentro do campo físico. Então, as coisas começaram, né? Fez uma volta e chegou, né, naquilo que era o campo dos espiritualistas, né? A gente poder estabelecer comunicação com seres que nós não vemos, a gente poder receber percepções daquilo que está no campo e ter certeza de que não tem um espírito me falando, não tem um anjo descendo e soprando no meu ouvido. São habilidades do meu próprio instrumental humano, orgânico, que nos dá essa habilidade. Então, lembrando que nós somos muito mais do que esse nosso corpo físico, e essa é a grande virada de chave, que para muita gente vai começar a se dar conta que aquelas intuições, na verdade, são essas percepções de campo que sempre tiveram ali, mas que a gente simplesmente não queria dar crédito, né? Porque o racional dominava. Então, o convite aqui é: deixe o racional de lado, deixe ele como música de fundo e vamos investigar todo esse potencial humano inexplorado que vocês têm. E aí a gente entra Exatamente. no nosso conteúdo, o que que a gente vai ofertar no curso, né? Então, para a gente começar a falar desses recursos todos, a gente começa definindo, falando um pouquinho de neurociência, né? Bem pouquinho, mas a gente precisa definir. Então, eu quero convidar vocês a conhecerem um pouco como funciona essa máquina humana, como funciona o cérebro, como o cérebro está estruturado, o sistema nervoso está estruturado. Afinal de contas, a gente é o cérebro, realmente? O que que é consciência, cérebro, mente? Onde que isso se separa e onde isso se junta? Então, esse início de cérebro e mente
a gente vai abordar de uma forma mais consistente, um pouquinho mais aprofundada, para a gente conseguir realmente tirar as dúvidas sobre o instrumental humano que nós somos todos habilitados, né? Quer continuar? Então, a segunda etapa dessa abordagem que a gente tem dentro do conteúdo programático, a gente vai falar das ondas cerebrais. E essas ondas cerebrais, elas vêm interligadas ao que a Anne está dizendo. Inclusive, essa aula é com a dona Anne Scott também. As ondas cerebrais ligadas diretamente ao cérebro e mente. Quando a gente fala, e é interessante falar sobre essa questão do corpo, porque eu acho que não cabe mais, dentro do que a gente coloca de definição, separar os corpos Uhum, na nossa cabeça hoje, como a gente é uma coisa só, nós somos energia pura. Então, o corpo energético, o nosso corpo físico faz parte desse corpo energético. Ele só é uma densificação em que a gente consegue enxergar aqui com os olhos físicos, né, através dessa limitação de visão que a gente tem dentro da terceira densidade e palpar, né? É uhum, aquele do sentir, usar os cinco sentidos, né? E as ondas cerebrais, elas vêm com essa parte elétrica, com essa parte da oscilação da energia, definindo para vocês conseguirem entender, perceber e aplicar. Que aí você vai entrar em todas essas vertentes e onde é que a gente está em estado de alerta, onde é que a gente está mais relaxado, onde é que a gente consegue ter um sono profundo, onde chegam muitas informações, né? O porquê que essas ondas cerebrais, elas estão literalmente, diretamente ligadas à projeção de consciência, ao saber e aplicar dentro desse campo, né, de uma forma muito mais concreta e decisiva, para que vocês tenham mais e mais ferramentas. E aí puxa, né, a parte da consciência, que a dona Dina aqui começa a explicar, né, toda essa mítica do que é a consciência, e aí eu puxo uma coisinha que eu vou deixar só com gostinho aqui. Explicação é uma coisa muito legal. O teórico dá um embasamento muito bom. Mas o que que a gente faz com a consciência? Então, dentro desse curso, o que vocês vão ouvir é muito mais o que a gente faz com a consciência, porque está na hora, já passou da hora, da gente utilizar a consciência. Então, vem o embasamento teórico, mas vem o fazer com a consciência. É tomar atitude, é agir, é ação, né? E aí, Anne fala mais um pouquinho do que a gente traz mais. Vai lá, depois a tem gente vai coisa. trazer um pouquinho para vocês o que que são esses níveis de consciência, né? Porque a gente está pisando aqui num terreno que ainda é um terreno meio pantanoso, não é um terreno muito sólido. Então, cada linha científica, ela vai trazer uma classificação. Então, por exemplo, quando o Jung faz a classificação do que é ego, superego, id, né? Ou o que que é consciente, subconsciente, inconsciente, são termos que se sobrepõem. Muitas vezes a gente lê uma coisa, entende de um jeito, mas naquele contexto ela quer dizer outro. A gente seguidamente fala sobre as terapias de hipnose quântica da Dolores Cannon. Ela mesma vai Uhum. falar, vai se referir ao subconsciente, mas na psicologia ela está se referindo ao inconsciente. Então, existe muita dificuldade, muitas vezes, da gente entender exatamente a que esses termos se referem. Ou o que que é o ego, né? Por que que a gente fala tanto Uhum. em ego? O que que a gente está falando? Então, vai ser uma aulinha curtinha para a gente definir esses termos de acordo com as várias linhas de pensamento, para a gente botar um guia para a gente saber do que a gente está falando. Depois a Sim. dona Jimmy vai falar da malha energética. O que que é isso, Jimmy? Então, a malha energética, a gente está com um embasamento aí maravilhoso do Nassim Haramein, que traz essa quebra de paradigmas dentro da definição do éter como vácuo quântico. E é a malha que circunda, é onde a gente navega, é o campo consciencial, é um, é um conglomerado de informações que é justamente o nosso mar de navegação, é onde a gente vai mergulhar, literalmente, e onde nós vamos entender o porquê desse nome, por que malha energética, como é que ele funciona dentro do âmbito dessa navegação.
entendendo principalmente que tá ligado diretamente à questão de definições espirituais com relação a essas densidades, com relação à frequência, com relação à geometria sagrada, porque nós temos aí dentro da malha curiosidades que são bem interessantes, é, até com relação a essa construção do universo, da forma como ele é ilustrado e todas essas premissas que trazem para a gente com relação à limitação de informação, que na realidade, gente, hoje com essa expansão, está cada dia menos. Essa limitação, ela está diminuindo. E proporcionalmente a gente tem um aumento da capacidade através dessa energia que vem chegando para a gente, através da mudança de eixo, através dessa oscilação da Schumann. Esse campo ele está se abrindo em várias vertentes para que a gente navegue. A gente vai sair daquele barquinho, né, da canoa havaiana e a gente vai pegar um transatlântico para vocês conseguirem acessar de uma forma muito mais ampla e com muito mais informação, com muito mais sabedoria, tudo isso que já está disponível para a gente, que a gente chama de biblioteca consciencial, está no campo. Então, a malha energética, a gente vai falar muito sobre isso e sobre esse conceito do éter em si, que vem como vácuo quântico, né? Isso aí. E entramos na meditação. Fala um pouquinho aí. Então, a ideia de meditação é porque esse estado meditativo ele é essencial para o desenvolvimento da terapia. A projeção, ela envolve esse estado alterado de consciência. Então, a gente precisa entender um pouco como funciona, qual a importância da respiração para entrar nesse estado meditativo, quais são algumas das técnicas de meditação, porque uma das coisas que a gente escuta bastante é que assim, eu não consigo meditar, é porque eu tenho mente inquieta. Então, a gente vai dar algumas dicas, né, falar um pouquinho sobre a meditação e dar também algumas orientações, alguns tipos de meditação que são mais fáceis, né, ou para o iniciante, porque a regra é assim, não pode ser difícil. E quando você se dá conta, vocês estão meditando o tempo inteiro. Então, em estado meditativo o tempo inteiro. Acho que é mais ou É bem menos isso, sobre. né? É. E você entra também com os corpos sutis, né? Quer falar um pouquinho? Isso. Falo dos corpos sutis. Então, assim, a Jeanne já tinha falado que nós somos mais do que o corpo físico, e na verdade nós somos um somatório de vários corpos. E, de novo, aqui a gente também tem várias linhas de pensamento, várias escolas filosóficas que trazem um número variado de corpos sutis. Então, a gente vai ter a linha da teosofia, a linha do esoterismo, Barbara Ann Brennan e vários outros autores, então a gente vai falar um pouquinho sobre o que são esses corpos e qual a importância da gente entender isso. Porque quando a gente fala de projeção de consciência, o próprio termo às vezes pode causar uma certa confusão, pode se sobrepor, então é visão remota que vocês fazem, isso aí é uma viagem astral, e na verdade existem pequenas diferenças, e a compreensão da limitação desses corpos e com qual corpo a gente se projeta, ajuda a gente a entender por que que às vezes a experiência acontece de determinada forma. Então a ideia de falar, trazer essa classificação dos corpos sutis é também dar uma visão geral dessas possibilidades que nós temos. E aí, por falar em visão remota, é Dona Ô, Jean. então. E aí a gente chega nessa coisinha que a gente adora e que fomos treinadas, e usamos dentro dessa projeção de consciência, dentro do que a gente se propõe, se dispõe, do que a gente trabalha atendendo, e nessa formação terapêutica. É, e não é só uma formação terapêutica, também é importante a gente deixar isso, né? Esse curso nós vamos formar terapeutas, mas principalmente a gente vai dar instrumentos para vocês, para que vocês vivam de uma forma muito mais ampla, com muito mais intensidade. E a visão remota, ela é um instrumento maravilhoso para isso. A visão remota, ela tem um princípio, científico, dentro do campo científico, muito importante, porque ela te dá doutrina, te dá regras, te dá embasamento é, prático para que Uhum. você consiga fazer o exercício. Isso nas aulas práticas a gente vai usar muito. É, essa parte da visão remota, eu vou entrar muito no conceito para que vocês entendam
o que que é. Nós já trouxemos em muitas lives falando sobre isso, Uhum. mas aqui dentro do curso, essa abordagem vai ser voltada para a utilização dela em conjunto, em comunhão com essa exploração do campo consciencial, né, que pega uma parte um pouco mais espiritual, a gente pode dizer assim, e trazendo essa prática científica, né, com uma metodologia muito ampla, para que vocês unam essas duas vertentes. Sim, é possível. As duas vertentes unidas, que é isso que a gente faz, e é esse o diferencial do nosso trabalho, dão um boom. Porque você nem sente, na realidade, quando você está experienciando, experimentando unir essas duas vertentes, você nem sente que você está fazendo isso. É de uma forma muito automática. Então, é esse tipo de embasamento, é esse tipo de diferencial dois, que a gente aplica aqui dentro da formação de projeção da consciência com vocês. E entramos um pouquinho, vou passar para a Anne sobre o campo de força, essa construção do campo de força, né? Eu vou ensinar para vocês, mas a Anne pode falar também, porque aqui as duas dominam bem isso, porque a gente precisa, a importância disso para o terapeuta, né? Uhum. Fala um pouquinho. É isso aí. Então, assim, para deixar bem claro que não é uma brincadeirinha, é um trabalho sério, tá? E sendo um trabalho sério, a gente precisa trabalhar com amparo, com segurança, né? Então, a gente precisa ter uma estrutura de segurança nesse trabalho. Então, a construção do campo de força nos garante essa segurança na projeção também, que vai ser outro tema que a gente vai abordar depois mais para frente, com mais detalhes. Mas, assim, como é que eu construo um campo de força? Básico. É papum, é papo reto. Mas a gente vai ensinar vocês a fazer. Essa é uma aula que a Dini vai dar. Então, assim, construir o campo de força, e é uma coisa que a gente vai usar não só durante a terapia. Construção de campo de força é uma atividade que a gente tem que fazer de manhã, quando acorda, antes de escovar o dente, né? Antes de sair de casa, constrói o campo de força. Protege você, sua casa, seu carro, seus familiares. Isso tem que ser um hábito a ser feito no dia a dia, tá? É uma boa medida a ser feita nesses dias que a gente vive. E E deixar aí uma depois, curiosidadezinha para vocês. Só uma curiosidadezinha. Campo de força tem outro nome, com comprovação científica e publicação em revista científica. Então, assim, quebra de paradigmas, mais um dentro do curso. Porque é importante trazer isso. Campo de força sai do âmbito místico, mítico, e vem para o âmbito da ciência. E a gente vai trazer essa comprovação aqui dentro do curso para que vocês possam acreditar ainda mais no que vocês estão fazendo. Porque é importante, a gente tem uma formatação, e eu estou falando isso por nós, vocês imaginem, nós somos super questionadores em muitas coisas. E você trazer para essa vivência uma comprovação de que aquilo que você está fazendo realmente tem essa publicação, para muita gente isso é muito importante, porque uhum, faz acreditar, gira mais uma chave. A gente já não tem mais essa necessidade, mas para muitas pessoas isso é necessário. Então, se é necessário, a gente vai trazer e vai mostrar, né? E fica bem legal quando a gente começa a buscar dentro da ciência, como a Anne falou aí da intuição, né? Tudo isso que a gente vem falando do campo das emoções, da capacidade que nós temos de construir um campo de força, a questão de sermos energia. Olha quanta coisa que saiu já do mítico e do místico e já está no campo da ciência, gente. Só que isso sim. não é anunciado, né? E Uhum, aí eu vou passar a bola para a Anne para uhum, começar a falar de uma coisa que a gente vai abordar, que é o campo acástico, que não tem sim. muita diferença do consciencial da É, malha, né? a Dini vai trazer o conceito de malha e a gente vai começar depois a contrapor com o campo acástico. E vocês vão ver que, na verdade, é a mesma coisa falada de formas diferentes por outras pessoas. Mas o termo akasha, ele está mais dentro daquilo que a gente terapeuticamente conhece, né? Então, tem muita gente trabalhando com leitura akáshica. A gente trabalha com leitura akáshica. E, na verdade, quando a gente faz o acesso ao campo, é leitura akáshica. Mas a gente quer trazer para vocês um pouco da história desse termo. Quem foram as pessoas que trouxeram o termo akasha para o Ocidente? Como é que se desenvolve?
essa leitura, essas habilidades e as potencialidades da leitura akáshica. Então, a gente quer é mais uma contextualização histórica e como isso se intercala com a proposta da terapia de expansão energética extradimensional que a gente está trazendo para vocês. Então, vamos falar de Casey, vamos falar de Blavatsky, vamos falar, quem mais? Quem mais? Vamos falar do Ervin Laszlo, um físico vivo até Laszlo. hoje, que traz a ciência e o campo akáshico. E claro, Steiner. nosso querido Steiner, não dá para não falar do Steiner. E tem tantos outros, tem Robert Sheldrake, que vai falar da teoria dos campos mórficos. Então, são vários termos para definir esse campo informacional onde nós estamos mergulhados, tá? Então, muita gente, quando fala escuta falar em registro acástico, pensa numa grande biblioteca. E essa talvez seja a imagem mental mais facilmente relacionada, porque biblioteca para nós é aquilo lugar onde as coisas estão gravadas, onde os registros estão feitos. E aí a gente vai ver que o negócio é bem mais legal do que simplesmente uma mera biblioteca. O negócio é Mo- muito mais wild. Depois tem que lembrar que quando a gente fala em exoconsciência, significa que os registros acásticos não estão restritos àquilo que foi vivenciado na Terra. Então a gente tem um campo de informação que é extraterrano, porque nós não somos consciências, a maior parte de nós não são consciências que se desenvolveram na Terra. A gente veio de muito fora, de muito longe, nós somos seres universais. Então nós temos direito e temos acesso a campos de informação que extrapolam as barreiras do nosso planetinha. Então muitas vezes as informações que vêm são loucaças. Isso é difícil de interpretar, porque a gente está acessando coisa que é de fora mesmo, né? Então, a gente nunca sabe o limite quando a gente está fazendo uma avaliação de um cliente. Às vezes as informações são maravilhosas. E é interessante, né? Porque você está falando isso, eu estou viajando aqui, porque construindo a aula de malha energética, o Nassim traz isso, né? E com um estudo maravilhoso sobre essa questão do campo informacional universal. E aí, e fica mais emocionante ainda, gente, porque vamos lá, é o éter. Isso é falado por Giordano Bruno lá, que coitadinho, foi para a fogueira, né? Por trazer essa questão do navegar no campo, navegar no éter. E vocês sabiam, assim, só uma curiosidadezinha, que o éter era uma palavra que transitava no meio científico e era aceita até o século XIX, depois foi retirada? Pois é, isso vai estar na aula de campo acástico, então vamos lá, né? Segurança na projeção, dona Anne Aliás, eu acho que a gente, Scott. a gente vai ter que falar um pouquinho, né? Quando a gente falar disso, a gente vai ter que dar umas pinceladinhas. Não, deixa pra lá, depois a gente conversa. Acho que a gente vai ter que dar uma ampliadinha, algumas aulas que estavam É, prontas, acho que a gente vai ter que ampliar um pouquinho, mas deixa pra lá. é, Porque tem, somos tem, nós. tem muita coisa muito legal nesse sentido, assim, pra gente abordar. Vamos lá. Sim, Mas para fazer qualquer projeção, a gente precisa ter segurança. Porque, assim, gente, a história da humanidade é a história de conflitos e guerras. Então, às vezes, vocês estão fazendo uma projeção para achar um ponto, uma origem de um problema de alguém que está vivendo aqui em 2025, né? E a gente cai no meio de uma cena de guerra. Então, se vocês não tiverem o preparo emocional e a segurança montada, vocês podem tomar um sustão, tá? Então, também existe uma necessidade de uma preparação de como se projetar com segurança e não se assustar quando acontecem situações como essas, que às vezes estão no meio do negócio, tá? E especialmente quando a gente está olhando o nosso próprio campo, fazendo a autoterapia, às vezes a gente se depara em situações de mortes traumáticas, por exemplo, né? E isso pode avivar algumas emoções que vão ficar latentes e que precisam ser incorporadas com segurança sim, também. Então, a gente vai abordar esse tema na segurança na projeção, sim. né? Depois a gente vem Ética. com a ética. A Essa ética daí do. também está contigo. Tá, isso também está comigo. Porque, assim, em se tratando de terapia, a gente precisa seguir preceitos éticos. Não é porque a nossa terapia, não faz parte de uma profissão regulamentada com conselho de ética profissional que a gente não precise ter ética no contato com as pessoas, né? Então, existem Sim. alguns princípios básicos, fundamentais, que a gente pode dizer que é ética humana básica. Então, vamos discutir um pouquinho sobre esses conceitos, assim, que
todo mundo já ouviu falar em ética e moral, mas muita gente mistura as duas coisas. E como é que o terapeuta se conduz dentro dessa ética esperada, né? O que que é lícito e o que não é lícito, né? A forma como o terapeuta aborda esse cliente, como é que ele, o que que ele precisa entregar para o cliente, como é que ele precisa se portar, né? A necessidade de confidencialidade. Então, tem uma série de pequenos detalhes, a gente vai ter um decálogo da ética do terapeuta, que inclusive a gente vai fazer um material escrito e deixar para vocês para consultar também, tá? Sim. Outro ponto, o atendimento passo É, a passo, né? Quer uhum. falar um pouquinho? Vamos lá. O atendimento é muito importante dentro da abordagem do cliente. Quando vocês estiverem, nós atendemos online. Não que esse atendimento esteja limitado a somente online, vocês podem escolher a forma como vocês vão atender, isso também é muito importante deixar claro. Se vocês quiserem atender presencialmente, também fiquem à vontade para fazê-lo. Aqui nós trabalhamos online, até porque, como a amplitude do canal, né, leva aí a uma questão nacional e até fora do país, a gente escolheu, né, trabalhar dessa forma, porque é muito mais prático você Uhum, atender e funciona tão bem quanto. é, Então, não se preocupem com relação a isso, né? A gente vai abordar, dentro do atendimento, é importante nós falarmos sobre essa questão, porque como existe a malha e existe esse acesso intenso, a internet não tem limitação, muito pelo contrário. A gente consegue acessar, energia é campo e a gente está acessando, né? uhum, E o atendimento, ele vem baseado em como você se comporta diante do cliente, como você aborda, a forma de você abordar, a forma de você colocar, deixá-lo à vontade para que ele coloque essas questões, né, as questões que o trazem até o atendimento, ou mesmo quando você estiver fazendo isso de uma forma doméstica, com uma pessoa da família, que muitas vezes vocês vão acabar sendo requisitados e cada vez mais, né, nesse momento que a gente está vivendo, por pessoas próximas. E como é que é essa abordagem? Como é que vocês fazem esse atendimento? Como é que vocês, como terapeutas, se comportam, se portam diante da situação de você estar com uma pessoa na sua frente e você, sim, tem certas premissas que a gente precisa seguir, né, com relação a esse atendimento, para que você também deixe a pessoa bem confortável para que ela, né, se entregue literalmente a essa abertura de campo, porque o campo precisa estar aberto. uhum, E essa permissão nos é dada pela pessoa que a gente vai fazer a leitura. Porque se essa pessoa brecar o campo, a gente não tem, né, uma forma de abordá-los, né, de abordar essas pessoas, se a pessoa não quiser, se ela se mantiver ali em resistência. Então, sim, dentro do atendimento, por mais que elas nos busquem, às vezes existe essa resistência por medo, né, por receio do que vai acontecer. Então, como é que vocês deixam essa pessoa à vontade? Como é que vocês uhum, se colocam para que ela se sinta à vontade para liberar essa leitura, para que ela uhum. também navegue com a gente, né? E isso a gente vai abordar bem quando falar do atendimento passo a passo, porque nem todo mundo consegue ter a percepção que vocês vão estar desenvolvendo enquanto terapeutas, né? Então a gente brinca, isso aí é que nem andar de bicicleta. Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, mas todo mundo consegue andar de bicicleta no início, com pouco equilíbrio, no início dá umas caídas, dá uma ralada no joelho, mas em seguida vai. Então, assim, a gente não espera que o cliente que a gente está atendendo, ele consiga fazer a projeção, consiga ter clareza da informação. É por isso que vocês estão atuando. Mas muitas Uhum, vezes as pessoas têm percepções. Pessoas que estão mais acostumadas a fazer meditação, ou que são outros terapeutas, que já estão mais afeitos a lidar com o campo da metafísica, eles vão conseguir sim ter acessos e aí vocês vão poder inclusive, levá-los em mecanismos de resolução do problema. A pessoa se vê resolvendo o problema, e aí fica bem mais fácil do que quando a gente simplesmente narra o processo. Mas, se a pessoa não consegue levar, não consegue se desenvolver, vocês vão trazer informação. Então, saber que tipo de informação eu devolvo, né? Evitem filtrar a informação. E tem um preceito que é muito interessante.
o campo não mostra aquilo que o cliente não está pronto para receber. Aquilo que pode produzir dano, o campo não mostra. Então, vocês podem estar bem tranquilos que se vocês conseguiram acessar a informação, foi a informação que o próprio cliente liberou para que ele pudesse receber. Então, isso nos dá também uma certeza de entrega, uma certeza de que a gente está atuando dentro da ética esperada do terapeuta, tá? E por fim, a gente precisa saber botar preço nas coisas, né? Como é que a gente precifica o atendimento? Como é que a gente precifica, dona Dini? Diz pra gente. Então, isso é uma parte que a gente vai ter que abordar, e essa abordagem serve não só para a questão do atendimento do terapeuta da projeção de consciência, mas para todas, todas as terapias aí integrativas, porque o trava que existe dentro desse campo holístico com relação à precificação, com relação à valorização do seu próprio trabalho, com relação ao nós nos portarmos diante dessa precificação, dessa valorização de si próprios como terapeutas, né, e valorização do próprio cliente. E a gente vai quebrar dentro dessa precificação alguns parâmetros, alguns paradigmas, alguns preconceitos que a gente também tem com relação à escassez, Uhum. a achar que é errado você cobrar atendimento, né? Que você tem que atender de graça, que você não pode cobrar muito, porque se você cobrar muito, a espiritualidade está zangando com você, Vamos quebrar né? os contratos de pobreza, né, gente? Tá na hora. A gente precisa fazer isso, porque vamos lá, nada em demasia na vida é bom. Nem se você beber muita água, é legal você passar mal, né? Tem que ter um limite. Você tem que saber o que você está entregando dentro do seu trabalho. E uma coisa muito séria dentro de precificação, que a gente vai falar de dinheiro e não tem como não falar, é entender que, independente da terapia que você está aplicando, da forma como você está se colocando e se portando diante das pessoas, entendam e percebam o seguinte: isso sai do âmbito terapêutico, isso vai para todas as profissões, principalmente vocês que vão fazer o curso conosco e que não vão atuar como terapeutas, vão fazer para as próprias vidas, enfim, tem outras profissões, é o seguinte: a premissa da nossa vida dentro daquilo que a gente se dispõe a fazer e a gente recebe financeiramente por aquilo, precisa ser a missão, precisa ser aquilo que você entrega e que você faça com amor. A premissa é a sua missão. O dinheiro é consequência daquilo que você está entregando. O dinheiro nunca pode vir em primeiro lugar. O dinheiro precisa ser a consequência. Ele vai ilustrar para vocês, né, e de uma forma muito mágica, né? Aquilo que você vai ganhar, todos os seus ganhos, materiais em si, mas também ganhos que são espirituais, a gente pode falar assim, É, porque é através do teu trabalho, é através da tua entrega que ele vem. E a gente tem que quebrar. Está na hora de quebrar esse paradigma da escassez, principalmente dentro da espiritualidade. E essa precificação, ela vem com esse embasamento e também com várias premissas aí de comportamentais e com direcionamentos, com regrinhas básicas. Quer falar um pouquinho sobre essa questão da escassez? isso é muito importante. A gente tem tantos acordos firmados de escassez aqui há tanto tempo, isso está tão entranhado no nosso ser, que a gente sem se dar conta, a gente volta para isso, tá? Então, assim, toda vez que a gente ensina, a gente aprende um pouco, gente. Então, o que a gente fala para vocês também serve para a gente aprender. Oh, Então, lembra que o retorno financeiro, ele é o meio, ele não é o fim, ele não é o motivo. Ele representa um meio pelo qual a gente vai sustentar fazendo isso. Vocês, como terapeutas, vão utilizar isso como uma ferramenta, né? Então, aquilo que vocês vão entregar, o resultado que vocês vão obter, na verdade, não vocês, mas os clientes vão obter em termos de melhora das situações que foram buscadas, é que são realmente o fim, o motivo da terapia. Mas a gente precisa viver. Então, claro, o retorno financeiro vai ser um meio de subsistência, um meio de troca, e isso é necessário. É a circulação energética, tá?
E uma coisa que vocês precisam se dar conta, que vocês estão doando o tempo de vocês. E é o Uhum. tempo da formação e é o tempo de realização da terapia. E o desgaste energético que vocês têm não é pequeno. A gente cansa fazendo projeção, tá? Sim. Então, nada mais que justo que realmente vocês recebam de acordo, tá? Então, isso é fundamental. Eu acho que a gente pode encerrar essa parte aqui das perspectivas do curso, o que que a gente vai abordar da parte teórica, Uhum. né? Fechando com o objetivo principal, né? Então, a gente pode dizer para vocês que o objetivo principal da expansão energética extradimensional é dar ferramentas e Uhum. orientação para essa navegação consciente pelo campo quântico, tá? Em prol da reestruturação e equilíbrio dos corpos físicos, dos corpos sutis, dos corpos energéticos, ancorando as energias que estão chegando e entendendo o seu verdadeiro propósito de trabalhador da luz. Porque se você não fosse um trabalhador da luz, você não estava aqui procurando esse tipo de informação, esse tipo de formação terapêutica.